Muito bem, Revista Espírita, nós estamos no mês de dezembro de 1861, Organização do Espiritismo é o tema que nós vamos desenvolver, lembrando que nós temos 25 tópicos, né, dentro desse tema, e nós estamos agora indo para o quarto, começamos os 3 primeiros no nosso encontro passado. Bom, nós tivemos então aqui Kardec trazendo no primeiro, falando sobre o que é observado, né, de ver a doutrina espírita se propagando cada vez mais no nosso mundo e naturalmente fazendo com que as pessoas se procurem pela afinidade de ideias, pelos interesses em conhecer cada vez mais, em crescer cada vez mais, né, todos sustentados pela nossa doutrina. Bom dia, Angelina. Então aqui Kardec comenta que muitas cartas chegavam perguntando como poderiam se organizar, ou mais ainda, como poderiam se filiar à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mesmo à distância, né? Tanto que nós temos correspondentes, temos ali sócios que pertencem a outras cidades, a outras regiões. E isso acontecia exatamente porque todos eles viam a sociedade como sendo a única instituição, vamos dizer assim, a instituição máter, aquela que é a responsável pela difusão e organização do espiritismo. E Kardec então ele percebeu que essas pessoas de longe procuravam a sociedade, sendo que muitos grupos eram formados nessas regiões onde essas pessoas viviam. Então a orientação vamos então fortalecer cada vez mais, se reunindo, fundando sociedades, fundando grupos, exatamente para evitar que tudo isso, todos eles, né, ficassem centralizados dentro da própria sociedade parisiense. Porque isso seria algo, vamos dizer assim, pouco eficiente. Eu ia dizer negativo, mas não é. Seria pouco eficiente, porque todo mundo se dedicaria a uma instituição que se encontra longe, sendo que localmente o trabalho poderia ser feito com muito mais efetividade. Né? Então assim ele coloca: assim de todas as partes nos pedem instruções a respeito, manifestando o desejo de se unirem à Sociedade Central de Paris. É, pois, chegado o momento de nos ocuparmos do que se pode chamar a organização do Espiritismo. Ele faz uma referência aqui ao Livro dos Médiuns, que nós chegamos a comentar sobre de que forma que as sociedades podem se organizar. Ele apresentou também o estatuto, né, da sociedade, lá no Livro dos Médiuns, né, que era uma forma de chamar a atenção dos grupos. E mais do que isso, lá no Livro dos Médiuns, ele comentava que o ponto principal, olha que curioso, o ponto principal, o objetivo maior de todos esses grupos era o desenvolvimento dos trabalhos mediúnicos. Então, trabalhos mediúnicos de comunicação, trabalhos mediúnicos de experimentação, fenômenos físicos, fenômenos intelectuais. Bom dia, Fabi. Então, fenômenos físicos ou intelectuais, mensagem instrutiva. Então, mensagens de toda a natureza para serem recebidas nesses grupos. Algo que mudou bastante, né? Porque hoje nós temos grupos de trabalho, grupos de estudos, em que a mediunidade fica em segundo plano. Tendo ali um médium que possa auxiliar no trabalho, o mais importante de tudo hoje, na grande maioria das instituições, o foco é o estudo daquilo que já se tem. E eventualmente surgem, né, as comunicações, surgem os trabalhos mediúnicos, como aconteceu aqui no nosso próprio grupo. O estudo veio como ponto principal e o amparo espiritual através das comunicações surgiu como consequência. Naquela época não. Se não houvesse possibilidade de um médium participar do grupo, simplesmente não haveria razão de existir. Algo curioso, como mudou, né, o perfil daqueles trabalhos. Então Kardec, por isso ele coloca essas instruções da organização dos grupos no Livro dos Médiuns. Porque a mediunidade era o objetivo principal. Era um trabalho que era feito em casa, trabalho feito em famílias, em pequenos grupos, coisa que muito diferente hoje nós encontramos. Né? No número 2, Kardec coloca para nós aqui, primeiro, fala daqueles que vivem de uma forma isolada, que não tem grupos que possam participar. E olha que curioso, né? Nós aqui, assim como outros tantos grupos, quebraram essa ideia.
porque através da tecnologia, não importa onde nós nos encontremos em termos de geografia, todos nós nos unimos com o objetivo de estudar. Então, graças à evolução tecnológica, à evolução das comunicações, das telecomunicações, nós estamos aqui agora reunidos. Mesmo que muitas vezes vivendo isolados em pontos diferentes, nós estamos unidos por esses recursos para nós nos desenvolvermos. Bom dia, Marion. Então, aqui Kardec lembra, né, que aqueles que não tinham condições de se reunirem com outros colaboradores. Nós estamos fazendo uma recapitulação, tá, gente, do primeiro, segundo e terceiro item. Já vamos entrar no item número 4. Então ele coloca daqueles que vivem isolados, olha só que interessante. Adeptos ainda isolados em meio a uma população hostil ou ignorante das ideias novas. Então o que fazer quando eu me encontro, quando eu sou um espírita, no meio de pessoas de outras crenças, de outras ideias, e que não têm interesse ou muitas vezes não concordam com aquilo que eu tenho, aquilo que eu estudo em termos de filosofia? Kardec coloca primeiro que o objetivo maior é o estudo pessoal, é o desenvolvimento pessoal. E todos nós devemos ter esse compromisso. Eu ia falar também aqui obrigação, mas não, ninguém é obrigado a nada, a doutrina espírita não obriga ninguém a fazer nada, mas a partir do momento em que nós abraçamos essa filosofia, há a necessidade de um compromisso pessoal de desenvolvimento, de nós estudarmos, colocarmos em prática esses conhecimentos e tudo mais. É o que Kardec recomenda. E depois ele diz, sempre que surgir a oportunidade de falar sobre espiritismo, fale abertamente para aqueles que têm interesse. Para aqueles que não têm, para aqueles que desafiam, para aqueles que não concordam, Kardec orienta, não perca tempo com eles, porque eles já trazem as ideias pré-concebidas, e não será através de um pequeno debate que isso vai se transformar. Mas para aqueles que mostrarem interesse em conhecer o que é o espiritismo, de que modo esse sofrimento que eu estou vivendo pode ser transformado pela mensagem espírita. Aí então aquele adepto isolado, preparado, estudado, com conhecimento e bons argumentos, pode auxiliar aquelas pessoas que procuram. E ele lembra, se esses argumentos forem lançados e não tiverem efeito, lembremos daquela passagem do Evangelho que fala sobre as sementes lançadas em diversos tipos de solos, em que há aquele solo fértil, aquele solo pedregoso, aquele solo que tem espinhoso, aquele que é mais raso. Lancemos a semente, façamos a nossa parte e deixemos que a própria natureza, dentro da consciência de cada um, faça com que essas sementes floresçam ou aguardem um momento de florescer. Então é o que Kardec recomenda para aqueles que vivem de uma forma isolada, né? Então ele inclusive traz para nós aqui, né? O espiritismo não deve ser imposto, vence a ele porque dele se necessita. E porque dá o que não dão as outras filosofias. É o que ele recomenda aqui como pensamento maior aqui desse capítulo. Então aqui embaixo no número 3 ele já começa a falar realmente sobre a organização. De que modo que os grupos devem se organizar. E aqui ele lembra, né, do aumento constante, incessante dos adeptos dentro dos grupos. Portanto, nós veremos ali que quanto mais pessoas vão surgindo interessadas em vivenciar, conhecer o espiritismo e depois vivenciar a sua filosofia, esses grupos então vão se juntando. E aí então ele coloca para nós que isso já claramente mostra uma impossibilidade de um único grupo se formar dentro de uma cidade. Pela distância, pelas diferentes características de cada grupo, sobretudo numa cidade populosa. Imaginemos aqui em São Paulo, por exemplo, a quinta maior cidade do planeta, colocar aqui um único centro espírita para todos os adeptos se conhecerem e se envolverem com as atividades. Seria um verdadeiro caos, né? Porque teria que administrar uma instituição enorme, que daria muito mais trabalho na administração do que na divulgação da doutrina espírita propriamente dito. Então ele coloca, pelo fato de nós termos distâncias, características, quantidade de pessoas, é muito mais recomendável grupos menores. Então ele vai lembrar, né, que vale muito mais 20 grupos de 15 a 20 pessoas do que um grupo de 400. Isso tudo tendo como ponto principal a recepção, né, das mensagens mediúnicas.
Então, lembrando mais uma vez que esses grupos tinham por propósito maior as comunicações mediúnicas. E isso era muito natural, porque naquela época os livros espíritas eram poucos. Só para lembrar, nós estamos aqui em 1861, 3, 4 livros espíritas apenas tinham sido escritos por Kardec. Então ele escreveu o Livro dos Médiuns, depois ele escreveu aquele livreto falando sobre mediunidade, depois veio o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, depois veio o Espiritismo na sua expressão mais simples, alguns volumes da Revista Espírita e só. Nós aqui, mais de 160 anos depois, nós temos só do Chico quase 500 livros, só dele. Mais toda a obra de Kardec, mais outros e outros autores que foram trazendo ali os seus ensinamentos. Então hoje, o estudo para nós é algo natural pela quantidade de material à nossa disposição. E naquela época os grupos se formavam para estudar mensagens, não estudar livros como nós temos hoje. Então cada mensagem que chegava era um conteúdo a ser analisado, a ser refletido, a ser vivenciado. Hoje não, hoje nós pegamos livros e mais livros e mais livros, em que essas mensagens estão aí tratando dos mais variados assuntos. Então se naquela época eles tinham que se organizar para ter esse material para estudar, hoje nós nos organizamos para estudar todo o material à nossa disposição. E ainda assim não é o suficiente, porque sempre há algo novo a ser aprendido de acordo com o modo como cada grupo trabalha. Então ele vai colocando para nós que os grupos, então, se formam naturalmente pela afinidade de gostos, sentimentos, hábitos e posição social. Nós lembramos, né, das viagens de Kardec, a diferença, né, entre aquele grupo de uma classe mais elevada e aquele grupo de operários, né, que naturalmente eles têm ali ambientes diferentes de vida, perfis diferentes. Então seria muito difícil juntar todo mundo para viver de uma única forma o espiritismo. Alguns mais intelectualizados, outros vivendo de uma forma mais simples, muitos até analfabetizados. Bom dia, dona Miriam. Até analfabetizados, então é muito difícil juntar esse grupo tão heterogêneo para formar uma única classe de estudos. Então Kardec recomenda que esses grupos vão se formando. Agora vamos para o item número 4. Fizemos aqui a recapitulação. Kardec falando da importância, né, de organizar esses grupos pela quantidade de adeptos que surgiam pelo mundo afora. Falou daqueles que viviam de uma forma isolada e como eles deveriam se comportar diante de uma comunidade que é muitas vezes ali refratária às ideias espíritas, e portanto ele não tem como formar grupos dentro dessa comunidade. Muitas vezes ele é o único dentro de uma mesma família, de uma única família. Nós já vemos essa situação até mesmo na atualidade. Nós do Espiritismo.net, por exemplo, recebemos mensagens de pessoas dizendo: olha, eu adoro o Espiritismo, eu leio muito, mas eu sou a única espírita dentro da minha família. Quantos de nós passamos por uma situação assim? Passamos hoje, nós aqui no nosso próprio grupo. Não enfrentamos resistências, mas também não cultivamos simpatias. E nós temos comunicações de pessoas que fazem isso de uma forma escondida. Porque a família realmente, grupos de evangélicos, grupos que são céticos a qualquer tema espiritualista. Eu me recordo de uma garota, já comentei com vocês algumas vezes, mas vale a pena reforçar, em que ela tinha 15 anos de idade, tinha uma percepção e ela sentia a presença da avó desencarnada dentro de casa, mas ela não podia comentar com a família, porque era uma família evangélica. E ela lia o Evangelho segundo o Espiritismo dentro do banheiro. Até que um tempo depois a mãe dela descobriu e queimou os livros no quintal de casa. 15 anos de idade. Então é a realidade que nós vemos hoje. Famílias que são realmente resistentes. Mas então Kardec traz essa colocação, esse cuidado, né, para que cada um vivencie essa filosofia, primeiro para benefício próprio, e depois se tornar uma ferramenta útil quando oportuno. E aqui depois no 3 ele lembra então, falando sobre a quantidade, a diversidade dos grupos, né? Grupos pequenos são muito mais produtivos nas comunicações do que grupos grandes. Agora, mudando o perfil que nós temos na atualidade, os grupos grandes são grupos de estudos, por isso nós temos essa quantidade infinita de palestras,
grupos de estudo se formando. Então, quanto mais pessoas ali presentes, mais a ideia se propaga. Mas quando nesses grupos grandes, que acabaram se tornando sociedades, se tornando associações, formando grupos espíritas, casas espíritas, então nós temos aquela quantidade enorme de pessoas participando, mas os trabalhos mediúnicos são trabalhos bastante restritos, em que há o estudo, há o objetivo, há todo o roteiro ali que aqueles grupos devem seguir. Mas vamos acompanhar aqui que nós estamos então lá no tempo de Kardec, só para a gente poder perceber a evolução do que era o espiritismo antes e do que é o movimento espírita antes e do que é o movimento espírita hoje. Olha que bacana esse item número 4, trazendo para nós uma visão da época de Kardec. O sistema da multiplicação dos grupos tem ainda como resultado, conforme dissemos em várias ocasiões, impedir os conflitos e as rivalidades de supremacia e de direção. Ou seja, aquela fogueira de vaidades dentro de um grupo, quem manda mais, quem manda menos, quem pode mais, quem chora menos. Então Kardec já falava que quanto mais grupos se multiplicassem, menos problemas teriam, porque cada pequeno grupo ficaria mais fácil de se organizar e de se administrar. É o que ele coloca para nós aqui. Olha só que legal. Cada grupo, naturalmente, é dirigido pelo chefe da casa, ou por aquele que para isso for designado. Não há, a bem dizer, dirigente oficial, porque tudo se passa em família. O dono da casa, como tal, tem toda a autoridade para manter a boa ordem. Com uma sociedade propriamente dita, há necessidade de um local especial, um pessoal administrativo, um orçamento, numa palavra, uma complicação de burocracias, que a má vontade de alguns dissidentes mal intencionados poderia compreender. Então, nesse item número 4, me fez lembrar, porque ele coloca primeiro, cada grupo é dirigido pelo chefe da casa. Então isso traz para nós a importância dos grupos familiares. E eu quero ilustrar com duas imagens. A primeira, a Doreen Contrey, que todos nós conhecemos, uma estudiosa da doutrina espírita, especialmente da pedagogia espírita, ela colaborou, e até mesmo dirigiu um documentário que falava sobre a vida de Kardec lá em Paris. Então ela foi até lá e filmou os lugares onde Kardec faz ali referências na Revista Espírita. Então mostrava, por exemplo, onde foi a primeira residência, onde era feita a reunião, onde eram feitas reuniões familiares. Aquela casa pequena, aquela sala apertada, onde pessoas ficavam sentadas em volta da mesa ali, para poder obter comunicações mediúnicas. Depois foi até ali aqueles endereços que ele trazia, onde a sociedade parisiense se organizou. Então várias lojas, vários endereços que ela foi visitando e filmando. E isso é muito bacana porque mostra assim, olha só, aqui era a casa de uma pessoa, e ali dizia ainda que 20 pessoas se reuniam ali. E era tão pequena ali a sala, que a gente fica imaginando como é que aquelas 20 pessoas se organizavam ali. E como os espíritos, felizmente, não tendo problemas ali com espaço, conseguiam ali trabalhar com toda aquela concentração de ideias. Isso é muito bacana. E uma segunda imagem é na novela A Viagem, que vocês devem se lembrar, claro. Inclusive ela está sendo exibida lá no canal, aquele canal de programas antigos da Globo, me esqueci o nome dele agora. Mas tem ali me lembro dela numa das imagens que eram destacadas, o Viva, Isso, obrigado, Maza. Então o Viva está mostrando agora. E tem algo bem bacana ali, de toda a trama que vai acontecendo, vocês se lembram do Dr. Alberto. E esse Dr. Alberto, ele era espírita e tal, e ele fazia reunião dentro de uma das personagens ali. Então era aquela reunião que era feita na sala. Colocava uma toalha branca, colocava ali os livros na mesa, fazia-se a prece e tudo mais, e as comunicações aconteciam. Aquele tipo de reunião, hoje, por exemplo, ele é muito, muito desconsiderado pela maioria dos dirigentes espíritas. Exatamente por causa daquele cuidado. Olha, o centro espírita tem toda a psicosfera que traz proteção, etc, etc.
Só que na época de Kardec, ele acreditava que o bom preparo dos participantes era o suficiente. Só que hoje, claro, né, nós vamos considerar que essa recomendação é bastante valiosa, porque, por exemplo, nós temos ali os trabalhos que são dirigidos. Trabalhos, por exemplo, de receber mensagens, trabalhos de receber instruções, mas também trabalhos, por exemplo, de atendimento a espíritos sofredores, de atendimento a obsessores. E aí, nesse caso, a presença desses espíritos pode causar uma perturbação dentro de uma residência. Mas a gente vê assim que essa aqui que nós estamos lendo agora é a semente daquilo que Kardec, então, lançava naquela época para se tornar as instituições que nós temos hoje. A Miriam colocou, né, hoje me questiono sobre isso. Grupos pequenos facilitam o diálogo, mas com a dinâmica de hoje, trazem também outros problemas, como isolamento e personalismo. Após a pandemia, vimos a consequência de muitos grupos pequenos fecharem por falta de renovação de pessoas. Acho que não entendemos bem o objetivo proposto por ele. Pois é, né? Infelizmente a gente tem ainda essa ideia dos centros espíritas, em que você tem uma diretoria, você tem ali poderes, funções, e de repente dentro de uma família as pessoas começam a querer também alimentar esse tipo de ideia. Tem um colega nosso do Espiritismo.net, e que ele estava fazendo ali um curso de pós-graduação, e ele foi para a Espanha. E ali ele conheceu uma família que fazia reunião mediúnica dentro de casa, uma família espírita. Então é curioso a gente ver que nós encontramos ainda esses pequenos núcleos. Só que muitas vezes é até mesmo ali contraindicado pelos cuidados, pelos temores que existem. Mas Kardec falava então que, claro, tudo isso começa exatamente nesses pequenos grupos. A própria Sociedade Parisiense começou assim. Nos primeiros trabalhos com mesas girantes, as primeiras comunicações, etc, etc, até que, num determinado momento, a quantidade de pessoas e a intensidade dos trabalhos era tanto que foi necessário, então, encontrar um lugar próprio para isso. Para não trazer, por exemplo, pessoas estranhas dentro de casa. Né? Grupos na época de Kardec eram mais para reuniões de estudo e mediúnica. Hoje a Casa Espíritas tem muitas outras frentes. Né? Então, quer dizer, é natural que a vivência do Espiritismo comece a encontrar também outras frentes, né? No caso da caridade, no caso da assistência e outras tantas tarefas. Né? Mami colocou, né? Hoje, por exemplo, podemos entrar em contato com espíritos sofredores e tendo a consciência da necessidade do trabalho moral. Podemos auxiliar fazendo uma oração. Né? Bom dia, Andréa. Então, assim, o cuidado que se tem, né, Mami, é que eventualmente um espírito assim possa se comunicar. Mas o cuidado que se deve ter é não transformar esse tipo de tarefa numa rotina. Porque para isso, né, nós lembramos que há necessidade de estudos. Hoje nós temos, por exemplo, grupos espíritas que oferecem 4 anos de estudo sobre mediunidade. Naquela época de Kardec é assim, você é médium, você sabe quais são os cuidados, então boa sorte. Ou seja, né, como se fosse assim um piloto de avião, você lê o manual antes de voar? Não, mas eu sei mais ou menos. Era assim que a coisa acontecia. E esse mais ou menos era muito perigoso. Então hoje nós temos essas, digamos, especializações que vão fazendo com que os grupos vão se preparando, inclusive criando, né, vínculos com equipes espirituais que também atuam dentro da mesma tarefa. Né, a Miriam lembrou também, tem inclusive obras sociais anexadas ao trabalho. Né? Então é natural, que, até porque, né, dentro daquela máxima, né, fora da caridade não há salvação, uma instituição, para ter ali um verdadeiro sentido, ela precisa não apenas oferecer o Espiritismo como uma proposta filosófica, mas ela precisa a vivência, e a vivência virá através da prática da caridade, do exercício dessas virtudes. Nós tivemos, por exemplo, nós aqui em casa, isso mais ou menos há uns 30 anos, eu fazia um tratamento espiritual. Eu era acompanhado por 2 amigos. Ele, inclusive, né, considero como sendo ali aquele que me aproximou do Espiritismo. Né, ele era dirigente de um centro de Umbanda, mas ele me levava num centro espírita, aqui no bairro de Moema, para fazer um tratamento de saúde. E aí ele começou a me oferecer alguns livros para ler. Um grande amigo que eu guardo com todo carinho no coração. Então, quando eu chegava no centro espírita, a recomendação era um tratamento de cromoterapia.
acompanhado com trabalho de passe. E aí então era feito, olha, você tem que tomar passe, você tem que fazer tratamento de tal forma, de tal forma, de tal forma. E de vez em quando, em casa, quando a gente chegava lá do local, ele me aplicava passes. E aí ele começava a perceber, ele dizia assim para mim, você está percebendo aqui a minha mão, como estão saindo aqui essas luzes? Eu falava não, né, porque mede um tijolo, né, como nossa querida Cecília já puxou a orelha, não percebo nada, né? E de repente ele começou a incorporar. E mentores dele vinham. Ele tinha um mentor que era um amigo português, ele tinha um outro mentor que era um índio, um indígena, e tinha um outro que era um preto velho. E de vez em quando ele incorporava, ele trazia alguma mensagem e ia embora. Fazia ali uma proteção da casa, de acordo com as práticas da Umbanda e tudo mais. E isso virou uma coisa normal para nós. E naquela época eu era muito curioso, né? Eu mal prestava atenção no passe. Eu queria ver o que estava acontecendo. Até que conhecidos nossos começaram a ter conhecimento sobre isso. E começaram a ir em casa para receber tratamento de passe dele. E aí então quando tinha um encontro, naquele dia, eu não me lembro, acho que era toda segunda-feira, quando chegava ali à noite, mais ou menos por volta das 7 horas, chegava em casa, tomava passe. Até que começaram a surgir ali espíritos bastante perturbados. A esposa dele era médium, é médium ainda, minha mãe também era médium. Naquela época, né, ainda é, mas já não pratica mais a mediunidade. E aí então, através delas, esses espíritos então, eles eram incorporados e depois eles eram encaminhados. Quando ele percebeu isso, esse amigo nosso, que inicialmente fez por boa vontade, ele percebeu assim, olha, agora a gente para de fazer isso. Porque aqui não é o lugar para esse tipo de tarefa. Inicialmente era um passe apenas para fortalecer, outra vez era ali somente um quebra-galho, até que começaram incorporações dentro de casa. Uma dessas senhoras, por exemplo, que vinha fazer o tratamento de passe, que ela se queixava daquele mal-estar, em que inclusive esses espíritos se manifestaram através dessas duas médiuns, essa senhora, que era uma católica praticante, né, Dona Maria o nome dela, já desencarnada, ela incorporou. E veio uma freirinha falar através dela. Uma voz doce, uma voz suave, trouxe uma mensagem que eu não lembro naquela época, né, que meus olhos arregalaram só de ver o fenômeno, que eu nem prestei atenção no que ela estava falando. Mas ela falou alguma coisa, né, e a filha dela do lado, que também não tinha conhecimento, depois que acabou a mensagem, a menina se desambou a chorar. Não sei se de medo, de alívio, de desespero, não sei. E isso acontecendo na sala da minha casa. E a partir daquele momento ele falou, não, agora acabou, a gente não faz mais isso. Se alguém quiser algum tipo de apoio espiritual, vá procurar o centro espírita, porque lá é o local para fazer tal coisa. Então é o tipo de coisa que a gente vê que acontece de uma forma espontânea dentro de casa. Então eu tive essa experiência, essa vivência dentro de casa, assim como tantas e tantas de outras famílias têm esse tipo de experiência como rotina. E aí que entra todo esse cuidado. Alguns grupos conseguem lidar com isso, mas a gente vai lembrar, não sei se Kardec vai comentar alguma coisa, mas eu creio que não, porque ele não está aqui descrevendo, né, as coisas que aconteciam dentro das casas dessas famílias, nesses grupos, mas quantos desses grupos se desfizeram logo depois que esses fenômenos saíram do controle. Porque a recomendação do Livro dos Espíritos é com que espírito você vai conversar, o que você vai perguntar, de que forma que essa comunicação vai se dar, qual é exatamente ali a qualificação para aqueles médiuns. E aí de repente você abre a porta ali, entram espíritos de variadas ordens e provocam ali um mal-estar enorme. E esses grupos vêm, olha, não quero mais isso dentro de casa. Acabou. E é por isso então que por essa falta de controle, que eram pessoas que por mais que Kardec procurasse instruir, através de uma obra tão importante, tão completa, como é o caso do Livro dos Médiuns, as pessoas liam rapidamente, eu já li. É mesmo? Quanto tempo você levou? 2 dias. Mas conversou sobre isso, alguma coisa? Não tenho tempo. E aí depois de ler tudo isso, vai colocar em prática. A tendência para dar errado é uma tendência muito forte. Mas Kardec lembra, né, que a mediunidade é algo natural, não é algo institucionalizado, que o médium só é médium dentro da casa espírita. Então muitos grupos se formaram, muitos grupos se desenvolveram, porque tinham ali participantes que tinham realmente ali o intuito
a vontade de aprender, de fazer com que a coisa se desenvolvesse, e acabaram formando depois grupos formalizados, associações, sociedades, para fazer com que esse trabalho acontecesse. Então a gente vê assim como essas coisas vão acontecendo na prática, na vivência, no dia a dia dessas situações de aproximação de pessoas interessadas em aprender mais sobre o espiritismo. Uma me colocou, tem um amigo que é médium, tinha medo de ficar sozinho por conta disso, né? Ele só via sombras, né? Então aí a necessidade do estudo e tal, e é por isso que hoje nós temos as instituições. Então eu confesso para vocês que não tenho uma opinião formada como seria se pequenos grupos nas casas voltassem a funcionar. Hoje certamente nós temos oportunidade de ter muito material para orientação, muitos grupos que podem ser instruídos, né? Mas de cara nós encontramos uma resistência muito grande das próprias instituições. Se eu chegasse no centro espírita, por exemplo, e dissesse, olha, eu queria que você me ajudasse, porque eu quero formar um grupo mediúnico na minha casa. Por onde eu posso começar? A primeira recomendação é, não comece. Participe do trabalho aqui no centro espírita. Então hoje as recomendações, que é uma prática praticamente unânime, é a desestimulação desses grupos familiares pelos cuidados que se precisa ter. Então nós temos ali prós, contras, depende muito, né, das situações que cada um vai vivenciando. Então Kardec traz esse primeiro item, número 4, então, né, que é o grupo pequeno fazendo na residência das pessoas, o chefe da casa ou a chefe da casa tem ali, né, a autoridade de controlar o grupo, quem entra, quem sai, quando vai acontecer, se por acaso tem algum tipo de controvérsia entre os participantes. Diferentemente, como ele coloca, ó, como uma sociedade propriamente dita, há necessidade de um local especial, um pessoal administrativo, um orçamento, numa palavra, uma complicação de burocracias. Então a gente vê que Kardec desestimula a formalização desses grupos. E o tempo passando, mais de 1,5 séculos depois, nós temos exatamente o contrário. Fazer esses grupos bem organizados para que o trabalho seja bem desenvolvido e bastante amplo e que haja uma segurança para o desenvolvimento mediúnico e também para oferecer o estudo para as pessoas interessadas. Né? Então, quer dizer, cada tempo teve ali, né, a sua característica. Item número 5. Deixa eu pegar aqui. O 5 é um pouquinho longo, vamos lá. Uma página, né? Vamos lá. A essas considerações, longamente desenvolvidas em O Livro dos Médiuns, acrescentaremos uma que é preponderante. O Espiritismo ainda não é visto com bons olhos por todo mundo. Brevemente se compreenderá que é de grande interesse favorecer uma crença que torna melhores os homens e é uma garantia da ordem social. Mas até que estejam bem convencidos de sua benéfica influência sobre o espírito das massas e de seus efeitos moralizadores, os adeptos devem esperar que, seja pela ignorância do verdadeiro objetivo da doutrina, seja em vista do interesse pessoal, suscitar-lhe-ão embaraços, não apenas os ridicularizarão, mas quando virem enfraquecidas as armas do ridículo, os caluniarão. Então aqui ele coloca algo interessante, mostrando que esses grupos vão oferecer resistência. E aqui ele faz um comentário bem interessante. Primeiro, vão tentar ridicularizar. Depois passarão a caluniar. E aliás, nós já temos ali é parte de um princípio bem interessante, que toda novidade ela passa por esse processo. Primeiro, ela é ridicularizada. Segundo, ela é atacada. E a terceira, ela é aceita. Isso aconteceu com o cristianismo. Jesus fazia suas pregações, todo mundo ria, todo mundo ridicularizava, como ele sendo ali um louco andando pelo mundo. Depois ele passou a ser atacado, e tanto foi atacado que ele acabou depois sendo condenado pela justiça romana e foi crucificado. E depois o cristianismo foi aceito. Kardec, na sua época, viveu a mesma coisa. Chamavam ele de louco, que ele estava, divagando com essas ideias de um mundo espiritual diferente, coisa e tal. Depois a doutrina espírita passou a ser atacada,
por textos das sociedades científicas, por textos do clero. Nós temos, inclusive, né, lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, uma declaração de um arcebispo de Paris que Kardec faz uma refutação. E nesse documento, o arcebispo na igreja falava e atacava o espiritismo com toda a ferocidade, para depois o espiritismo viver os tempos de hoje. Ele acaba sendo aceito, relativamente sofrendo uma resistência, mas sendo aceito. Tanto assim que hoje nós vemos nos meios de comunicação ele sendo tratado com toda a naturalidade. Dia 24 agora, por exemplo, o livro 24 de janeiro, o filme Nosso Lar 2 vai entrar em cartaz. E ele está sendo divulgado na mídia de uma forma muito natural. Mas na época de Kardec veio a ridicularização e veio o ataque, inclusive aqui no Brasil. Mas ele continua, ele diz assim: serão acusados de loucura, de charlatanismo, de irreligião, de feitiçaria, a fim de amotinar o fanatismo contra eles. Loucura, sublime loucura, esta que faz crer em Deus e no futuro da alma. Para os que em nada creem, com efeito é loucura acreditar na comunicação entre mortos e vivos. Loucura que faz a volta ao mundo e atinge os homens mais eminentes. Charlatanismo. Eles têm uma resposta peremptória: o desinteresse, pois o charlatanismo jamais é desinteressado. Então, primeiro, para aqueles que não acreditam em nada, o charlatanismo é o primeiro, é loucura. Depois vem o charlatanismo, quer dizer, o charlatão, ele procura enganar as pessoas para receber algo em benefício dele. Quando você tem uma filosofia que você não tem nada, que você peça para as pessoas, apenas ofereça para ela, e aí então a ideia do charlatanismo deixa de ter força. Como é que você vai chamar um médium de charlatão se esse médium não pede nada em troca? É claro que temos, né? Nós temos inclusive muitas vezes placas nas ruas, né? Trazemos o seu amor de volta, fazemos amarrações, né? Então, quer dizer, esse tipo de propaganda, né, certamente ali não traz para nós uma boa impressão. E quando se fala em espiritismo, em médium, a primeira coisa é: dá para fazer uma consulta com você? Quanto você cobra? E aí é necessidade então de transformar essa imagem, né? Como me colocou, interessante que no Antigo Testamento todos receberam instruções dos espíritos mais elevados e ninguém comenta a respeito, né? Porque naquela época, né, a ideia de divindades, de anjos, né, e não de pessoas mortas. Porque o anjo, ele, segundo o dogma, tanto católico como evangélico, ele nasceu angelical. Agora, você falar com uma pessoa que morreu, né, a necromancia, que é exatamente ali a arte de você falar com os mortos, é algo que é proibido lá atrás. Em Deuteronômio, por exemplo, com Moisés, vendo ali o excesso de pessoas que utilizavam esse recurso de comunicação para macular, vamos dizer assim, para manchar aquilo que o mundo espiritual poderia oferecer, ele acabou depois proibindo. E é esse argumento de proibição que nós encontramos hoje dentro das instituições ocidentais, né, religiosas, dizendo que a mediunidade é proibida dentro delas, dentro de suas práticas, porque está proibido na Bíblia. E essa proibição teve um sentido, teve uma razão de ser, que era exatamente o abuso. Kardec ainda usa aqui irreligião. Logo eles, que assim se tornam espíritas, ficam mais religiosos do que eles. Estou dizendo que irreligião é que o espiritismo tira das pessoas a fé, tira das pessoas o pensamento de reconexão com Deus. E Kardec coloca: como deixa de ter a conexão com Deus se é exatamente o espiritismo que faz com que as pessoas se tornem mais confiantes e mais crentes nessa realidade do mundo espiritual. Feitiçaria e comércio com o diabo. Eles que negam a existência do diabo e só reconhecem a Deus como único Senhor Todo-Poderoso, soberanamente justo e bom. Singulares feiticeiros esses, que renegariam o seu Senhor
e agiriam em nome do seu antagonista. Na verdade, o diabo não deveria estar muito contente com seus adeptos, mas as boas razões não constituem a mínima preocupação dos que querem provocar discussões. Quando alguém quer matar seu cão, diz que está raivoso. Felizmente, a Idade Média lança seus últimos e pálidos clarões sobre o nosso século. Como o Espiritismo lhe vem dar o golpe de misericórdia, não é de admirar vê-la tentar um supremo esforço. Mas sosseguemos. A luta não será longa. Todavia, que a certeza da vitória não nos torne imprudentes, porque uma imprudência poderia, se não comprometer, pelo menos retardar o sucesso. Por esses motivos, a constituição de sociedades numerosas talvez encontrasse obstáculos em certas localidades, o que não ocorreria com reuniões familiares. Aqui então Kardec traz para nós vários tipos de ataque que esses grupos poderiam formar. Primeiro, pela própria visibilidade que eles acabariam oferecendo. Você criaria, por exemplo, um espaço. Esse espaço, eventualmente, você poderia colocar uma placa na frente, colocando ali, né, Centro Espírita, Associação Espírita, qualquer título do gênero, e isso chamaria a atenção das pessoas. E chamando a atenção das pessoas, acabaria muitas vezes sofrendo ataques. Então, o que Kardec coloca é que grupos familiares seriam mais discretos. As pessoas não participariam, não perceberiam a existência desses pequenos grupos, dessas práticas. Então ninguém podia chamar, por exemplo, de charlatão. Ninguém podia dizer, por exemplo, que você mataria a religiosidade da pessoa. Não poderia chamá-lo de feiticeiro, fazendo pactos demoníacos pelo fato dos espíritos se comunicarem, dos mortos se comunicarem com os vivos. E aqui Kardec, inclusive, faz aqui um comentário um pouco sarcástico, dizendo que se por acaso os espíritas tivessem um pacto com o diabo para fazer seus trabalhos, o diabo ficaria bastante descontente. Porque tudo aquilo que nós fazemos é exatamente fazer com que as pessoas se fortaleçam mais ainda na sua fé, se aproximem mais ainda do pensamento divino. Ele faz esse comentário lá, também lá no livro Céu e Inferno. Então é o que Kardec coloca, né? A ideia de grupos familiares sendo mais discretos. Mas, como nós vimos, né, os tempos são outros. Hoje o Espiritismo já conquistou o seu espaço na nossa sociedade. E não apenas na sociedade brasileira, mas em muitos outros países também. Onde nós temos ali uma organização do movimento espírita, com federativas, com instituições que fazem divulgação, né, com toda a clareza, de uma forma aberta para quem tiver interesse. Mas naquela época não era assim. Inclusive, tem um livro muito interessante, publicado pela editora Celde, chamado Papéis Velhos e Histórias de Luz. Esse livro conta a história, para vocês aí do Rio de Janeiro, conta a história da fundação dos primeiros grupos espíritas no Rio de Janeiro. E esses papéis velhos, histórias de luz, é porque o historiador, o autor do livro, pesquisou, né, registros, notas de jornais, etc., atas de fundação, para poder mostrar como eram as primeiras instituições naquela época. E ali era interessante perceber, por exemplo, que a própria Umbanda, que tem ali matrizes africanas, né, raízes africanas, embora ela tenha essa mistura, né, com a religião católica, ela é proibida por lei. A polícia fechava essas instituições. Daí então elas começavam a fazer escondidas as suas reuniões, as suas práticas, os seus rituais, e passaram a adotar nomes interessantes, como por exemplo, Centro Espírita Tenda do Pai João, por exemplo. Mas espera aí, aquela instituição não é um centro espírita. Pois é, mas adotou-se esse nome para evitar as perseguições. Que a Igreja Católica, influenciando, né,
as lideranças políticas e da justiça aqui no nosso país acabavam instigando esses grupos, né, essas instituições, a perseguirem esses grupos que eram considerados ali pecadores. Olha só então como as coisas vão se desenvolvendo na história, né, da doutrina espírita. Fabi colocou, né, sabe, estava pensando, será que essa ideia de grupos familiares menores não seria no sentido de pessoas com propósitos, propósitos e pensamentos afins? Sim, por isso que naturalmente eles se juntavam, Fabi. Né? Então eles se formavam, né, com esse objetivo de criar, por exemplo, essa afinidade, de criar essas ideias, pessoas que se conhecem, que são pessoas amigas, grupos e tudo mais. Né? Então esse era o objetivo, por isso que se formou naquela época. Só que assim como aconteceu na própria sociedade, esses grupos começaram a crescer. Daí que Kardec então passou a ver a necessidade de ter um espaço próprio para isso. Né? A Jerusa colocou, né, Dona Marlene Nobre teve papel importante na divulgação internacional. Né? Ela, que era presidente, né, da Associação Médico Espírita Brasileira e Associação Médico Espírita Internacional. O próprio Divaldo, nas suas tantas e tantas palestras pelo mundo afora, né, fazendo ali tantos e tantos seminários. Então nós tivemos grandes divulgadores para fazer com que o Espiritismo se divulgasse. Infelizmente nós vamos encontrar pelo mundo afora muito mais brasileiros espíritas do que nativos espíritas. Então se a gente vai, por exemplo, numa instituição nos Estados Unidos, quem é brasileiro aqui? Todo mundo vai levantar a mão, ou a maioria. Vai na França, um grupo que tem lá, quem é brasileiro aqui também? Dá a impressão de que o Espiritismo se tornou uma religião brasileira e não tendo origem francesa naquela época. Né? Então, é falta exatamente de conhecimento e mudança dos tempos. Fabi colocou ainda, né, porque quando temos grupos cheios de inveja, fofoca, vaidade, temos uma estrutura formal de um grupo espírita, ou de qualquer outra religião, ou qualquer outra atividade aparentemente virtuosa. Mas um grupo coeso, com igualdade de propósitos, com cada indivíduo buscando melhorar a si mesmo, a gente com caridade, buscando coibir a vaidade, aí teríamos tudo para o trabalho caminhar realmente seguro. Porque só de estar no centro espírita não significa proteção, se a gente não tem esse propósito elevado e o esforço de mudança em nós mesmos. Assim como não pode significar identidade de propósitos elevados, né? Acho que isso acontece em todas as religiões, mas nós espíritas, sabendo tudo o que sabemos, precisamos repensar o que nós estamos fazendo. Né? Para muitos, nós vamos encontrar, por exemplo, nos adeptos do espiritismo, o espiritismo como sendo uma outra religião. E sendo uma outra religião, você precisa de toda a formalidade, de um lugar sagrado, dos rituais, de uma hierarquia, de uma base filosófica dogmática. Né? Então nós ainda vivemos isso. Então naquela época o Espiritismo estava sendo compreendido como sendo uma filosofia, porque o próprio Kardec mostrava isso para as pessoas. Mas é muito difícil, nós precisamos, psicologicamente ainda, nós somos dependentes desse tipo de estrutura social. Vivermos de uma forma independente, para nós ainda traz muita segurança. Você acredita, por exemplo, perguntando para uma pessoa, que você vai ser salvo fazendo uma prece na sua casa ou de joelho em cima ou na frente do altar? O altar tem toda a força, o altar tem todo aquele poder místico e você sozinho em casa? Por isso as pessoas buscam muito mais um lugar que tem essa estrutura do que algo isolado. Somos nós que pensamos ainda assim. Né? Não acho que Kardec mostrava isso não, mas a gente ainda interpreta meio que não. Kardec mostrava o aspecto filosófico da doutrina, mas as pessoas ainda entendiam como sendo uma religião. Ele procurava quebrar exatamente essa ideia de institucionalizar o espiritismo, né? Porque a gente busca um centro espírita para cura, para ganhos, né? Esquece o principal, compreensão e elevação, né? O propósito filosófico. Então Kardec trazia exatamente isso, né? Leia o Evangelho. Só que o detalhe, a gente vai perceber que no próprio comportamento de Kardec, ele teve a necessidade de criar, por exemplo,
de criar, por exemplo, um manual, um guia de preces, porque as pessoas não sabiam fazer preces, diferentemente daquelas que era aprendida no catecismo. Lembra que nós conversamos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo? Ou melhor, sobre o Evangelho no Lar? Kardec vai falar na Revista Espírita, nós vamos em breve tratar desse assunto. Ele orientava as pessoas a fazerem o Evangelho no Lar para substituir a missa, que elas não podiam mais ir. Ou não podiam, ou não queriam mais ir. Então faça o Evangelho em casa. E ele traz o Evangelho como sendo ali quase que um roteiro para as pessoas, porque elas tinham necessidade disso. A Jerusa colocou, né, materialização da fé, muitos não precisam. Todos nós precisamos, né? A gente tenta fazer isso de uma forma discreta e tal, mas sempre tem uma coisa ou outra que vai chamar a nossa atenção. A Mami colocou também, né, pessoas mais elevadas vão dar o sustento ao grupo, aceitando os que não vivem personalismo em grupo, também estão no caminho, né? Então, as orientações são feitas de formas diversas, né? Cada grupo vai tendo ali a sua característica, cada grupo vai tendo ali uma forma de vivência disso tudo. Importantes são essas transformações que nós estamos aqui fazendo. Mas era um processo educativo, né? Jesus também fez isso, dando exemplo com o Pai Nosso, né? Mas aí tem várias explicações para não cair no formalismo, né? Então, o detalhe assim, são processos naturais, né? Que cada grupo que vai, filosofia que vai se desenvolvendo, vai experimentando, né? Começa de uma forma isolada, forma pequenos grupos, vai trazendo pessoas interessadas, vai se organizando de uma forma mais estruturada, até o momento em que ultrapassa as paredes da residência e há a necessidade de um espaço maior. Né? Então hoje nós aprendemos assim. Tanto que quando você fala assim, você é espírita, sou. Que centro você frequenta? Eu não frequento nenhum centro. Como não frequenta? Então quer dizer, para você ser espírita hoje, a condição fundamental é que você seja afiliado a uma instituição. Que você frequente uma instituição, do contrário, não é assim. A mesma coisa assim, você é católico, sou. De quantas vezes você vai à missa? Eu nunca vou à missa, então você não é católico. Então, na verdade, são ideias que estão impregnadas no nosso inconsciente coletivo, que vem de muito tempo, numa vida em sociedade. Mas a doutrina procura então trazer para nós essa visão de independência, de autonomia, para que cada pessoa vivencie a sua experiência. E é claro que quando se faz isso em grupo, desde que seja um grupo pequeno, para que todos possam se apoiar, a tendência é fazer com que eles se fortaleçam cada vez mais. Lembremos o que Jesus dizia, né? Adorar em espírito. Senão a gente cai na pergunta, né, de Samaritana, né? Onde devo adorar, né? Pois é. A Mami colocou, né, o coração é a sede, né? Assim como a nossa mente, né? Então esse é o propósito que o Espiritismo vai trazendo para nós, né? Uma nova visão. Tanto que ele não se preocupava se a pessoa que se declarava espírita, se ela era católica, se ela era evangélica, na época protestante, né? Se ela era muçulmana, se ela era judia. Porque ele não tinha interesse em saber qual era a religião dela. Ela podia ter a religião e ser espírita. Olha que interessante. E esse ser espírita significa que ela absorve esses ensinamentos que o Espiritismo traz sobre a nossa condição espiritual, a realidade que nós vivemos aqui no nosso mundo. Agora, o modo como você conversa com Deus é problema seu. O modo como você se eleva espiritualmente nessa relação com o mundo físico e o mundo espiritual, é você que escolhe. Né? Tanto que a gente já encaminhar aqui para o nosso encerramento, nós temos muitas pessoas que dizem, né, olha, eu sou espírita, minha esposa é católica, a família dela quer muito que a gente se casa na igreja, eu posso? Eu tive um filho, a minha família quer batizar, eu posso sendo espírita? Faz o que você quiser, qual é o problema? A doutrina espírita não interfere na sua decisão de ter a sua relação com o mundo espiritual através de uma filosofia. Se você entende que você é um espírito imortal, que você tem um compromisso reencarnatório, que você terá no mundo espiritual uma realidade que você precisa aprender a desenvolver, seja de que forma for, você vai ser feliz. Mas para nós ainda é diferente, né? Até mesmo institucionalmente, quando a gente faz, por exemplo, as estatísticas do IBGE, o Espiritismo aparece como outra religião. Então são tantos por cento católico, tantos por cento evangélico, tantos por cento umbandista e tantos por cento espíritas.
Porque o Espiritismo ele é entendido hoje pelas instituições oficiais, como pelos próprios espíritas, como sendo uma religião. E na verdade a única coisa que ele faz é, olha, seja feliz, faça o bem, entenda que você é esse ser, essa criatura divina, apenas isso. Então para nós é difícil de se dissociar essa ideia de instituição religiosa da filosofia em si. Porque é uma questão de fugiu a palavra, de hábito, de costume, de condicionamento, me lembrei aqui. Nós estamos condicionados a relacionar a nossa vida religiosa com uma instituição. Ou seja, se não for através dessa religião, você não se fortalece. Mas hoje nós encontramos aqueles grupos que vão se dissociando, né? Pessoas que se declaram espiritualistas sem serem religiosas. A diferença entre religião e religiosidade. A religiosidade é o desejo que você tem de se conectar com o mundo espiritual, com Deus. A religião são os métodos em que você vai se aproximar. São as práticas, as instituições através das quais você se conecta com o mundo espiritual. E hoje nós temos pessoas espiritualistas, esotéricas, espíritas, de várias denominações, que vivem de uma forma muito pessoal, muito particular essa experiência. Pois é, precisamos, né? É uma questão de sociedade. Com qual grupo você se afiniza? A qual grupo você pertence? Sendo seres sociais, nós temos que estar ali próximos a um, é uma necessidade psíquica que nós temos. O Fabi colocou, né, aí em batismo de filhos de familiares e de amigos, e observava que ritual tinha um juramento para educar a criança sobre a fé católica, é justo, né? Mas como eu, espírita, ensinando para o meu filho os preceitos do espiritismo, batizá-lo seria perjúria, né? Então não batizei. Muitos me perguntam e eu explico, né? Já expliquei para o meu filho também. Pois é, Fabi, seu filho não foi batizado? Então ele é pagão, então ele não vai para o céu. É a ideia que nós temos hoje, né? Não fez primeira comunhão ainda? Então são dúvidas, porque a nossa mente está tão condicionada nessa educação, principalmente dessa estrutura cristã, que dura séculos aqui no nosso mundo, que é inevitável você dissociar. Então o espírita segue exatamente aquilo, a sua filosofia, que é uma filosofia completamente independente das práticas habituais das religiões tradicionais. Mas as pessoas não conseguem ainda pensar, tanto que sendo espírita faz questão de casar na igreja. Porque o ritual da igreja, nós somos psicologicamente necessitados de rituais de passagem. E cada um desses rituais se encontram tão presentes no nosso subconsciente que a gente não consegue viver de uma forma liberta, de uma forma independente, se não passar por isso. Então você tem o batismo, você tem depois formatura, você tem casamento, você tem o funeral, são todas rituais de passagens. Mas aos poucos a gente vai percebendo que tudo isso faz parte de uma organização da sociedade. Porque o espírito, ele é absolutamente livre. E a conexão que ele tem com Deus, com o mundo espiritual, é através da sua mente, dos seus valores, da sua vivência, não de práticas exteriores. E isso para nós é muito difícil sair desse condicionamento. Muito mesmo, tanto que nós lembramos, né, estudando Manuel Filomeno de Miranda, nesse último trecho, do Loucura e Obsessão, lembra aquele grupo de senhoras católicas que no plano espiritual frequentavam a missa. E não tinham ainda assimilado a ideia da reencarnação. No mundo espiritual. Aí a gente pergunta, como é possível isso? Fabi colocou ao contrário, né? Olham para mim e dizem, né? Você não batizou seu filho? E me dá vontade de perguntar, né? Você que batizou o seu, vai na igreja, segue e educa, né, sobre os seus preceitos católicos? Se assim fosse, né? Certeza que o mundo seria melhor, né? Se cada um que batizasse os filhos em qualquer igreja os educasse, segundo os preceitos religiosos jurados, teríamos uma sociedade muito melhor, né? Pois é. Assim como sendo espírita também, né? Se nós vivêssemos ensinamentos, certamente nós teríamos um mundo melhor. Estamos tentando, né? Mas ainda tem muita coisa para viver. A Marion colocou, né? Quando tive o meu segundo filho, já era espírita, mas o pai e familiares não, né? Não batizei. Ninguém da família me questionou, né? Acho que ficaram com medo. Pode ser, né? Porque aceitar não é tão simples assim, né, Marion? Fica todo mundo quietinho assim, mas por trás cochichando, né? Você viu, o filho dela não foi batizado.
Pois é assim que funciona, né? E isso o que a gente está conversando agora é mais ou menos aquilo que a gente via na época de Kardec, só que com muito mais intensidade. Uma sociedade predominantemente dominada pelo cristianismo, com todos os seus preconceitos e perseguições. Imagina alguém que se declarasse espírita e não fizesse isso. Dentro da família, por exemplo, o próprio Dr. Bezerra de Menezes, na sua história, quando ele se declarou espírita, o irmão dele se afastou dele, porque o irmão era católico. Então temos aí tantas e tantas histórias e exemplos relacionados a isso. Sem falar na história do Chico, do Divaldo, do Raul Teixeira, etc, etc. Mas com o tempo viram que eles foram criados dentro do Evangelho, isso aí. É assim, se convence, na verdade pelo exemplo, Marion, não é com palavras, Então isso é que é o mais importante. Bom, pessoal, isso aí. Nós paramos então aqui na questão, no item número 4, olha só. Não, 4 e 5, Fizemos aqui o 4 e 5, bem interessante, para as nossas reflexões, para tudo aquilo que a gente vai absorvendo, das orientações de Kardec, e a gente vai também contextualizando dentro da nossa história, dentro do nosso tempo, do tempo passado, entender, até por uma questão histórica mesmo, todas as transformações que